sabe, talvez você não viveu, talvez você não conheceu o amor de Pai. Mas existe o Espírito Santo que nos faria lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando e tinha ensinado. É o que a palavra nos diz. Que viria o Consolador, aquele que nos faria lembrar de tudo que o Senhor Jesus ensinou. E o Senhor Jesus nos ensinou que como Ele é um com o Pai, também convém que nós sejamos um com Ele. Amém? Aleluia. Então agradeça ao Senhor e diga obrigado, Pai. Você pode dizer isso? Obrigada, meu Pai. Ele não é só um Pai, Ele é o seu Pai. Amém? Ele é o seu Pai. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Toda honra, toda glória ao Rei dos Reis. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Você poderia dizer assim, pastor, é só quarta-feira. E a gente já está aí nesse mover. Irmãos, a igreja, ela precisa ser simplesmente o local que a gente vem adorar junto. O local que a gente vem crescer junto. Que a gente vem sentir a presença de Deus juntos, como um corpo. Mas a igreja não pode ser o único lugar aonde a gente sente a presença de Deus. Não pode ser o único lugar aonde a gente tem uma vida com Deus. Amém? A igreja, ela é o lugar onde a gente faz tudo isso junto, no corpo. Porque isso também precisa acontecer na nossa casa, no nosso quarto, no nosso íntimo. Viver perto de Deus em todo o tempo. Amém? Não é gostoso quando você vem na igreja? É gostoso? Geralmente a gente sai da igreja como? Melhor ou pior? Irmãos, eu já ouvi tanto isso. Ai, quando termina o culto, quando eu tô indo para casa, eu tô tão mais leve. Não é assim? Você já ouviu alguém falar isso? Ai, parece que eu tô mais leve. Ou quando a gente chega na igreja, né? A gente chega e parece que fica mais feliz. Por que, irmãos, será que é assim? Porque aqui é um lugar de oração, amém? Aqui é um lugar de adoração, amém? Aqui é um lugar onde a gente dá liberdade para o Espírito agir. Porque Ele é o dono deste lugar. E eu te pergunto, e me faço essa pergunta também. Por que na nossa casa não pode ser assim? Por que na nossa casa também quem chega não pode sair mais leve? Por que nós não podemos ser aquelas pessoas que não vê a hora de bater 6 horas para correr e ir para casa? Tem gente que não, né? Quantos já ouviram assim, ai, não, hoje não estou com vontade nem de ir para casa. É melhor ficar aqui no trabalho. É melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui do que chegar em casa. Tem homens que vão para o bar em vez de ir para casa. Deixa o Senhor agir, amém? O Senhor vai falar conosco nessa noite. E o nosso Deus, Ele é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que Ele fala no particular conosco. E o mais lindo é que o culto não termina aqui, o Senhor vai trabalhando em nós. Assim como antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava trabalhando. E nada do que acontece sem a permissão dEle, amém? Vamos para a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Nosso pastor hoje, nossa pastora não puder estar, né, por motivos de força maior, né? Mas tenho certeza que o coração deles está aqui conosco. Estamos há pouco tempo aqui, eu e minha família, mas já sentimos esse cuidado, né, essa proteção, essa cobertura nas nossas vidas, através da vida dos nossos pastores. E vocês que estão há mais tempo, né, e conhecem eles há mais tempo, tenho certeza que sentem quando eles não estão, né? E que você possa receber esse carinho deles agora, porque vocês sabem que o coração deles está aqui, amém? A mente deles, tenho certeza, eles podem estar fazendo alguma coisa, mas o
coração deles está aqui. Glória a Deus. Vamos lá, palavra do Senhor no livro de João, capítulo 6. É um capítulo bem longo, mas nos conta uma história, né? Um fato que aconteceu e que vai nos trazer alguns ensinamentos. Então eu vou pular alguns versículos, se você quiser chegar em casa e se aprofundar, estudar um pouquinho mais, né? Tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar muito mais coisas do que aquilo que eu entendi aqui e vou tentar passar para vocês, amém? Porque o Espírito Santo, ele não limita a sua sabedoria ou a instrução da palavra a algumas pessoas. O Espírito Santo, ele está conosco, com todos nós, nos orientando e nos ensinando enquanto nós estamos lendo a palavra, amém? Então eu vou, só para você entender que alguns versículos vão ser pulados, mas entenda também que nós não vamos perder o contexto, certo? Não vamos sair do contexto. São versículos chaves que não, lidos isoladamente, fora do contexto, eles não vão perder o seu sentido. Vamos lá. A palavra de Deus vai nos falar a partir do versículo 2, né? Ali, vamos no 1, né? 1 a mais não vai fazer diferença. Depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia numerosa multidão. Presta atenção nesse versículo, que ele vai andar conosco a mensagem toda. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais. Por que a multidão o seguia? Porque tinham visto os sinais que ele fazia nas curas dos enfermos. Assim está a minha tradução. Tem traduções diferentes, né? Ou que ele realizava nos doentes. Então subiu Jesus ao monte e apresentou-se ali com seus discípulos. E aí nós vamos já pular, tá? Já é uma parte que nós vamos pular. Porque vai contar toda uma história de como está acontecendo ali. E você vai lembrar dessa mensagem que vai nos falar de uma das multiplicações dos pães e dos peixes. Amém? Vem na tua memória aí essa história? Preciso entrar nela ou não? Tranquilo? Porque ela não é o nosso foco hoje. Mas eu quero que você entenda que nesse capítulo vai estar falando sobre isso. E aí Jesus então está no meio dessa multidão, fazendo essas maravilhas, e logo depois acontece a multiplicação dos pães e peixes. E aí no 12 vai dizer assim, só para resumir ali, no 11. Então Jesus tomou os pães e tendo graças o partiu e distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, como todos queriam. E todos já estavam fartos, disse Jesus. Todo mundo comeu bem? Aqui? Eita, viram sinais, maravilhas, ouviram Jesus, comeram, né? Viram o milagre da multiplicação dos peixes. E aqui no 12 vai dizer que eles foram fartos, estavam fartos. Aí nós vamos pular mais para frente agora. Nós vamos lá para o versículo 24. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, porque, irmãos, antes disso, acontece a multiplicação dos peixes, já era tarde, Jesus dispensa a multidão, não é assim? Na história. E aí Jesus vai, e ali vai aparecer aquela história também de Jesus andando sobre as águas, amém? Então são fatos, né, muito conhecidos, que está tudo dentro desse versículo, desse capítulo. E aí Jesus está no outro lado já do mar, junto com os seus discípulos, e no outro dia a multidão aparece lá de novo, naquele mesmo lugar da multiplicação dos peixes. E aqui a palavra vai dizer assim, que quando viu a multidão que Jesus não estava ali e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. Amém? Olha aí uma multidão com sede, né? Oh, coisa linda. Foram lá, viram o que Jesus fez, foram saciados, né? Jesus curou muitos enfermos. E aí Jesus dispensa a multidão, eles vão para casa, repousam, descansam, mas no outro dia eles estão lá cedo já para bater ponto nas ministrações de Jesus. E de repente eles chegam lá e Jesus está onde? Muita coisa aconteceu enquanto eles dormiam. Jesus andou sobre as águas. Irmãos, só uma palavra profética aí. Muita coisa acontece enquanto você dorme. Amém? Vai pegando aí, porque o Senhor Jesus vai revelando e nós vamos pegando. O Espírito Santo vai declarando e nós vamos recebendo. Amém?
Porque a Bíblia nos ensina, né? Que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Enquanto nós dormimos, Deus está cuidando de algumas coisas que não estão ao nosso alcance. Entenda bem. Não vá querer entregar tudo para Jesus, porque Ele vai fazer aquilo que não está ao teu alcance. O que é para Ele fazer. Ah, não, vou deitar e dormir, vou dormir um pouco mais a partir de hoje, porque quanto mais eu durmo, mais Jesus vai me abençoar. Não. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Eu já vi uns olhares aí, mas eu não vou caguetar ninguém daqui. Glória a Deus, porque, né, quem tem o telhado de vidro, meu marido já deve estar pensando ali, fala a Deus para ela dormir menos. Eu gosto de dormir, irmãos. Nem sempre posso dormir muito, mas eu gosto de dormir. Na verdade, não é que eu gosto de dormir. Eu não vim falar de mim, né? Mas agora eu vou contar, já que eu comecei. Eu não gosto muito de falar de mim, eu gosto de falar da palavra. Porque vocês vieram aqui para ouvir a palavra, né? Mas não é que eu durmo muito, é que eu durmo num horário que todos estão acordados. Amém? Então parece que eu durmo muito, mas não. Daí enquanto vocês estavam dormindo, eu estava acordada. É mais ou menos por aí. Vamos lá, voltando para a mensagem. Senão eu me empolgo. Foram atrás dele. No 25. E tendo-o encontrado, do outro lado, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Como se Jesus tivesse ficado dando satisfação para o povo, né? Mas enfim, vamos deixar passar batido essa. Mestre, quando que o senhor chegou aqui? E Jesus já pegou no ar. O que Jesus fala aqui para eles? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Irmão, vocês já viram que não é toda vez que Jesus fala que ele fala isso, né? Em verdade. É tipo assim, ei, presta atenção no que eu vou dizer. Em verdade vos digo. Vós me procurais, por quê? Não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Irmãos, é lindo ver as maravilhas de Deus, não é? É lindo ver os milagres, viver os milagres do Senhor, não é maravilhoso isso? Mas nem é só porque eles viram, porque não tem problema a ver. O problema está quando eu me farto e eu quero Jesus, porque eu estou com fome de novo. Porque, irmãos, nós pararmos para pensar aqui, o que essa multidão fez? Diferente dos seus discípulos, entendam. Multidão fica até um ponto. A multidão que andava com Jesus, ela só ia até um ponto com Jesus. A multidão não dormia e acordava com Jesus. Então o que acontece? A multidão vê os sinais, vê as maravilhas, ouve a pregação, se farta, e aí ela vai. Bom, mas pastor, ela voltou no outro dia, sim? Você come só uma vez por ano? Eles queriam comer de novo. Aí, meu Deus, cadê Jesus? Nós queremos ver de novo, nós queremos comer daquele pão de novo. Olha o maninho lá do título, é o pão da vida mesmo, era esse o título. Ele queria que eu desse um título para a mensagem e eu não sabia, e aí veio pão da vida, mas é o pão da vida. Porque nós precisamos entender que o pão da vida que Jesus nos dá, que vem do céu, esse sacia a nossa fome espiritual. E a questão está, irmãos, não é que a gente não vai mais ter fome espiritual. Eu acredito que quanto mais a gente se alimenta de Jesus, mais fome a gente fica. Mas a gente não vai embora. A gente permanece. Diferente da multidão. Os discípulos foram embora? Não, os discípulos foram ainda antes, para chegar antes de Jesus. E quando Jesus chegasse, eles já estavam lá. Mas isso porque Jesus mandou, porque Jesus queria passar um tempo, né, sozinho. E aí nós vamos ver aqui, Jesus então dando esse choque de realidade no povo. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que vocês me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos farteis. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem veio para vos dar. Porque Deus, o Pai, o confirmou como selo. Amém? Aí nós vamos entender, irmãos, esse povo vai falar uma coisa aqui que nos dias de hoje nós falamos muito. Principalmente a gente que é crente há mais tempo. Quem que é crente aqui faz um ano?
Quero ver. O que é isso crente, pastora? Que é? Talvez você desviou as águas de batismo, se aprofundou um pouco mais na palavra. Porque crente, qualquer um pode ser, né? Mas quando você quem está há mais de 10 anos servindo a Jesus? 20 anos? Um dia? Quem que vai começar hoje? Tem uns também, glória a Deus por isso. Amém? Aleluias. E aí nós dizemos muito assim, olha se a gente não diz isso, irmãos. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinais fazeis para que vejamos e creiamos em ti? Jesus já tinha feito tanta coisa, eles ainda queriam mais. Amém? Por isso que a Bíblia fala da sanguessuga. Já ouviu? Quais são os teus feitos? Eles estão perguntando quais são os feitos de Jesus. Gente, quantas vezes nós questionamos Jesus: cadê o Senhor na minha vida? Meu Deus, você não tem visto nada de Jesus na tua vida? Deus não tem operado nada, ou talvez não operou nada até hoje na sua vida, para você se apegar e dizer assim: não, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou desanimar, porque talvez hoje tem muitos aqui que diriam assim: eu tenho tudo hoje ao meu favor para desanimar. Eu tenho todos os motivos humanos cabíveis para mim dizer assim, larguei a toalha. Tem alguém aqui assim hoje? Não precisa se expor, mas se quiser também não tem problema. Estamos em família, amém? Para mim deu. Para mim já chega. E aí, esse povo está dizendo isso para Jesus. Jesus, quais são os teus sinais? Quais são os teus feitos para a gente poder acreditar em você? E aí nós vamos ver assim, no 31. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Irmãos, a gente vai dizer assim: no passado, Jesus curava. No passado, não é assim, irmão? Jesus fazia muitas coisas. Por que Jesus não faz mais hoje? Alguém já falou isso, já pensou isso, ou já ouviu alguém falando isso? Não é um discurso corriqueiro na igreja? Por que Jesus não faz mais o que fazia? Como se a responsabilidade daquilo que muitas vezes nós colhemos ou fazemos é responsabilidade de Jesus. É Ele que não faz mais, eu não tenho nada a ver com isso. A igreja não esfriou, eu não tenho nada a ver com isso. É Jesus que não está fazendo mais. E a gente às vezes fica meio prepotente, não é? Querendo apontar dedo para Jesus e querendo ensinar Ele como... Jesus, mas me mostra, o que o Senhor vai fazer? Antigamente era assim. Ou antigamente Moisés fez descer o pão do céu. E aí Jesus vai dizer: mas hoje, ou ontem, vocês comeram pães multiplicados. Ontem vocês viram, não estão esquecendo. A gente fica tão apegado, né? Não, mas por que Deus não faz aquilo que está na Bíblia, que uma vez Ele fez, que Ele libertou o povo, que Ele cuidou do povo, que é isso, que a palavra de Deus não se cumpre na minha vida? Ei, e tudo aquilo que Jesus já fez na minha vida e na sua vida, nós esquecemos. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas bênçãos nós colhemos todos os dias? Mas nós queremos maná. Nós queremos aquilo que foi vivido lá antes. Quando eu cheguei nessa igreja me disseram que surdo ouviu, que cego enxergou, que paralítico andou, e na minha vida nada acontece. Meu Deus! O maior milagre que Jesus faz na nossa vida é nos tirar de um lamaçal, de uma sujeira, das garras de Satanás e nos colocar no seu colo de amor, debaixo da sua mão poderosa, nos dando salvação. Mas o que é que nós queremos? Queremos o maná. Queremos aquilo que muitas vezes, irmãos, às vezes Deus não vai fazer. Jesus, ainda bem que tem um versículo ali que vai me ajudar nessa pregação. Peraí. Porque depois o pastor, vocês vão chegar para o pastor e dizer: pastor, a gente veio na igreja para ouvir uma palavra alegre, feliz, sair aliviado da igreja. E aí o senhor bota aquela menina a pregar? Menina, viu? Vamos lá. Aleluia. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo,
Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Quem é esse pão? É Jesus. É Jesus esse pão que nos alimenta. E aí nós vamos ver um versículo que eu amo esse versículo, porque toda vez que a minha vida está difícil, toda vez que eu passo por uma luta, todo dia? Não, quase. Quem nunca aí passou por uma dificuldade? Eu me apego naquele versículo. Toda vez que eu tento pensar assim, Senhor, mas o Senhor não podia resolver esse problema que não está ao meu alcance? Aí eu me lembro do versículo que Paulo diz em 1 Coríntios. Ele diz assim: aquele que espera no Senhor apenas pelas coisas desta terra é o dos mais miseráveis dos homens. Outras traduções vão falar diferente, mas resumindo é isso. Se nós esperarmos no Senhor apenas porque Ele pode dar nessa terra, e Ele pode dar muito, irmãos. O Senhor pode fazer muitas coisas. O Senhor, como eu já disse aqui outra vez, e amo dizer isso, o Senhor não fica economizando bênção para ninguém. Não, vou economizar porque esse mês eu já passei da cota. Então dia 30 não vai ter distribuição de bênção. Não, irmãos. Deus quer dar sem medida para nós. Amém? Porque enquanto nós vivemos os princípios, Deus derrama as suas bênçãos e cumpre as suas promessas. Mas não fique esperando o favorzinho de Deus. Viva princípios para poder usufruir das promessas. Amém? Tem que ter vida séria com Deus. Vamos lá, vou tentar não me deter muito. Eu sou o pão da vida. E eles disseram: Senhor, nos dá desse pão. Nos dá sempre deste pão. Declarou-lhe Jesus, pois Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Vamos pular ali. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Olha só qual é a vontade do Pai para mim e para você. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum se perca de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier ao Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí nós vamos lá olhando assim, tá, mas Deus tem que dar para Jesus aquele que é para Ele, amém? Você entendeu isso? Hoje eu tive um aprendizado fantástico aqui. Talvez você vai pensar assim: meu Deus, pastor, eu já tinha me ligado nisso fazia tempo. Mas eu aprendi hoje isso aqui. Por isso que a Bíblia fala, né, que nós temos que entender as Escrituras, né? O conhecimento da parte de Deus. E aí ele diz assim, ó, nós passando lá para o versículo 45. Está escrito, e ninguém pode vir, no 44, e ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Ouvido e aprendido, amém? Irmãos, não é só faz de conta. Não é só vir numa quarta à noite e dizer: não, se não for hoje que Jesus fizer o meu milagre, eu não volto mais. É a última chance que eu dou para Deus. Meu Deus, que troca de valores. Colocamos muitas vezes Deus em outro lugar. Qual a mãe que nunca disse essa frase para o seu filho? Não fala assim comigo, porque eu não sou teus amigos. Quem já disse, levanta a mão. Aí se entrega, mulherada, quero ver. Os homens também falam isso? Tu não fala assim comigo, porque eu não sou tuas amiguinhas. Sabe, a gente quer tanto respeito dos nossos filhos, e às vezes nós negligenciamos o respeito que nós deveríamos ter com Deus, e tratamos Deus como nosso amiguinho. Não é assim? Irmãos, nós vivemos um tempo onde servir a Jesus é muito light. Eu não quero fazer parte disso. Não porque eu sou super santa, não, porque eu entendi que a Bíblia não me mostra esse evangelho light. Amém?
E eu não quero culpar ninguém, placa de igreja, pastor, irmão. Não. Estamos tudo no mesmo barco, irmãos. É farinha do mesmo saco. Estamos juntos nessa. A qualquer momento nós podemos ter os melhores líderes sobre as nossas vidas e ainda assim acharmos que Deus é nosso amiguinho. E que Ele tem que fazer o que eu quero e Ele tem que mudar a minha vida porque eu vim para a igreja e a minha vida agora tem que ser perfeita. Onde está escrito isso? E aí nós entendemos, irmãos, o porquê que Jesus nos oferece algo muito além dos milagres. Para a multidão Deus dá os milagres. Amém? Quem que é multidão aqui? Cadê a multidão? Queremos estar na multidão, amém? Queremos os milagres, não queremos? Quem não quer milagre aí? Eu quero. Levanta a mão e diga, eu quero milagre. Não tem problema nós querermos os milagres. Não tem problema nós vivermos as promessas de Deus. Não, isso é direito nosso. Como eu disse, quando vivemos os princípios, quando estamos debaixo de uma legalidade de princípios, Deus vai derramar as suas promessas. Mas aí nós precisamos ser daqueles que não vão embora depois que estão saciados. Quem mais conta testemunho na igreja é aqueles que vêm logo no começo. Não é assim? Nos primeiros dias, nos primeiros meses, aí Jesus fez isso na minha vida. Aí tem aqueles crentes antigos, cascudo, né? Diz assim, estou há tantos anos na igreja e Jesus não muda a minha família. Olha lá, irmão, contando testemunho já. Eu estou há 20 anos orando pelo meu marido para vir para a igreja. Lá a irmã veio um culto e já trouxe o marido dela. E a gente fica indignado. Sabe, irmãos, a gente precisa entender as porções sobre a nossa vida. E isso a gente entende tendo relacionamento e intimidade com Deus. Qual é o tempo da ação de Deus na minha vida? O que eu estou fazendo para isso acontecer? Talvez aquele irmão que veio a primeira vez na igreja veio com uma sede tão sobrenatural, com uma fé tão grande, que chamou a atenção de Deus. E o tempo determinado era aquele. Mas às vezes a gente quer colocar tempo e prazo para Deus. Eu gostei muito de uma mensagem que o pastor Ed trouxe e falou sobre esse tempo, né? Que o tempo de Deus não tem nada a ver, a gente até sabe disso, mas ele esmiuçou tão bem colocado, que entrou dentro do meu coração aquela palavra, que realmente eu tenho que estar saciada com o pão da vida, porque daí as bênçãos, irmãos, elas não vão determinar a minha alegria ou não. Aquilo que está fora de mim, quando eu estou alimentado pelo pão da vida, aquilo que está acontecendo ao meu redor, não afeta mais a minha vida de tal maneira que me desanime, que me destrua, que me faça perder a fé. Por quê? Porque é de dentro para fora. Amém? Não é as coisas de fora, senão o Espírito Santo estaria habitando fora de nós. Mas o que acontece quando Jesus sobe aos céus? Eu vos darei o Consolador, Ele estará convosco, não? Não é assim? Ele habitará em vós. E aí a gente não entende o porquê que as coisas que estão fora nos derrubam tanto, tem tanto poder sobre a nossa vida. Às vezes uma palavra, às vezes uma palavra de dor que alguém lança sobre nós, né? Às vezes algo que a gente ouviu lá quando criança tem o poder de nos acompanhar uma vida toda. Por quê? Porque é de dentro para fora. Mas nós temos a tendência de pegar o que é de fora e querer alimentar aquilo que não tem como. O buraco que está dentro de nós é só do tamanho de Deus. Quando eu entendo, irmãos, os discípulos, poucas vezes, eu comentei com a irmã hoje, poucas vezes nós vamos ver na Bíblia discípulos recebendo algum milagre. Se é que tem, não sei. Quem que lembra de um discípulo que recebeu aí um milagre? Vocês têm que lembrar. Conta aí, mano, conta aí. Da orelha? Não, mas entra aí, porque se não fosse a misericórdia de Jesus ali, né? Pedro podia ter sido lascado naquela hora também. Pedro recebeu um milagre. Qual foi o milagre que Pedro recebeu? Que milagre, hein? Brincando, glória a Deus. Eu brinco porque minha sogra, eu já perdi ela, né? Então ela não vai ficar magoada.
Mas pensa numa mulher de Deus. A gente brinca, né? Meu marido brinca, que o velório dela foi uma festa. Mas pensa numa mulher de Deus. Quando ela morreu, nós fomos pegar a Bíblia dela lá. Tinha lá os projetos dela de vida. Só oração, só pedido espiritual. Não tinha nada assim, eu quero uma casa, ou eu quero isso, ou eu quero... Não. Era só que Deus abençoe meus filhos, que meus filhos vão para a igreja. Coisa mais linda, irmãos. E o dízimo dela lá separadinho. Pensa numa mulher de Deus. E aí nós voltando, né? E aí nós vamos ver os discípulos andando com Jesus, mesmo sem ter as suas vidas transformadas. Mesmo muitas vezes passando os perrengues que passaram. Não é assim? Ou a vida dos discípulos foi livre, leve, solta? Não. Sombra boa e água fresca? Não foi, foi difícil. E a multidão pegava o que era do bom e do melhor. Aí deixa eu seguir, irmãos, eu acho que meu tempo já está, né, estouradíssimo, me ajudem aí. Como é que está o tempo aí? Mais 2 horas? Obrigada. Aguenta aí. Eita Jesus. Vamos lá, para nós finalizarmos e orarmos. No 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Irmão, Jesus está fazendo aqui uma analogia. Jesus não está dizendo, né? Vou dar minha carne para vocês comer. Não, meu sangue para vocês beber. Aí nós vamos trazer isso para a Santa Ceia, que inclusive é algo muito importante na vida do cristão. A vida de quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. A Santa Ceia é do Senhor. A Santa Ceia não é da Igreja Lagoinha. A Santa Ceia não é minha, não é do pastor, não é. A Santa Ceia é do Senhor. A Santa Ceia é vida para nós. Amém? E é importante nós vivermos esse momento. Logo teremos a Santa Ceia do mês de dezembro. Então já fica aí a deixa. E aí, irmãos, nós vamos entender que Jesus está dizendo dessa relação tão profunda com Ele, que você tem a mesma carne e o mesmo sangue, que você se torna um com Ele, você é alimentado por algo que vem do céu e não pelas coisas dessa terra. Muitos dos seus discípulos, olha só, no 58, este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram. Olha só, trazendo de volta a história do maná. Não é as bênçãos, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Ei, meus queridos, não é o maná que desceu do céu, não tem nada a ver com isso. Isso foi uma provisão momentânea. Irmãos, porque nós temos que lembrar, mesmo os milagres que Jesus fez e continua fazendo nas nossas vidas, são temporais. Lázaro ressuscitou, amém? Está vivo até hoje? Morreu de novo. Os leprosos que foram curados, talvez morreram de outra doença, talvez pegaram lepra de novo. Então os milagres de Jesus é para essa terra, é para esse tempo, e nós não podemos estar firmados nisso. Amém? Não é fácil, irmãos. Amém? Glória a Deus. Não é fácil nós entendermos e vivermos isso. Mas nós precisamos buscar esse entendimento no Espírito Santo. E aí Jesus, e olha só por que não é fácil. Os próprios discípulos disseram assim, no 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? É duro ouvir isso, né? Porque às vezes a gente vem para a igreja e hoje vamos receber bênção. Irmãos, e como eu disse, Jesus não economiza bênção, mas o nosso foco não pode estar nisso. E aí nós vamos ver Jesus falando mais para frente: contudo há descrente entre vós, no 64. E no 66 vai dar aqui um desfecho em todo esse discurso que ele fez. À vista disso, ou ouvindo isso, ou com tudo aquilo que Jesus falou, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Se você entender
que nem só de bênção viverá o homem, você vai abandonar Jesus? Amém? Esse é versículo meu, tá? Nem só de bênção viverá o homem. Já não andavam com ele. Então perguntou-lhe Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-se? E respondeu